Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 14 e o verso número 23. Nós vamos ler a partir do verso 23. Prometo que eu vou ser rápido, mas uma palavra assim caiu no meu coração quando eu estava orando acerca daquilo que eu deveria compartilhar com vocês aqui. Abra aí, por favor. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Quem lê a palavra de Deus, diga aleluia. Você está lendo a Bíblia, irmão? Está lendo a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, hein? Crente que não lê a Bíblia vai ficar mal. Ler, meditar, certo? Verso 23, tá? Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven, e estavam os homens de Israel já exaustos, diga comigo, exaustos, naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia ali mel, diga comigo, mel, na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Ele estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel e, tornando a mão à boca, comeu do mel e aclararam-se os seus olhos. A revista atualizada, eu gosto dela porque ela não diz aclarar os seus olhos, diz tornaram a brilhar os seus olhos. Eu quero falar um pouquinho com você aqui hoje sobre forças renovadas para continuar. Essa é a palavra que Deus colocou. Deixa eu contar um pouquinho desse episódio aqui que está acontecendo. O Jonatas não sabia que o pai dele tinha feito um voto. Olha o voto impensado de Saul. Nós estamos numa batalha. Ninguém come pão até a gente vencer. Como é que você convoca o jejum na guerra, irmão? Na guerra você vai com o jejum já terminado. Você já fez o jejum, você já se preparou para a batalha. Você não faz no dia da batalha. Eu ensino isso aqui para os líderes da igreja. Que às vezes chega, pastor, no dia do evento eu vou fazer um jejum. Não, você vai jejuar antes do evento. Você chegar no evento forte para lutar. O Saul foi e falou: ninguém come pão. O Jonatas não sabia de nada. Estava exausto. Eu pedi para vocês repetirem. O povo estava cansado, estava exausto. O Jonatas chegou no campo, irmão, um campo de mel. Quem é que gosta de mel? Você gosta? Não? É gostoso, né? Jogar um melzinho, né? Eu sei que você gosta mais de leite moça, leite condensada. Você é da época que fazia um furinho naquela latinha e ficava aquele negócio, mamando aquele negócio ou não? De vez em quando nem é pecado. De vez em quando. Estoura uma pipoca lá na sua casa. Tá certo? Senta com as crianças na sala, seus filhos. Derrama 2 latas de leite condensado assim em cima da pipoca. De vez em quando. Então ele chegou lá, cansado, exausto. Pensa, irmãos, quando ele espetou um pedacinho de pau que estava na mão dele, se trouxe aquilo na boca, a Bíblia diz que ele teve as suas forças, os olhos voltaram a brilhar. As forças de Jonatas foram renovadas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quem sabe você chegou aqui exausto. Quem sabe você está cansado. Quem sabe as lutas estão te pressionando de todo lado. Uma questão familiar, uma questão na justiça, uma questão com o filho, uma questão de enfermidade. Lutas que você está enfrentando aqui nesse país. Eu quero dizer para você que Deus tem um campo de mel para nós aqui também nessa noite. E que Deus vai renovar as nossas forças para a gente continuar. É verdade, amados, que a vida cristã ela não é uma colônia de férias. A gente precisa concordar com isso. Vida cristã não é colônia de férias. A vida cristã é mais comparada com campo de batalha. Mas ninguém vai lutar o tempo todo. A gente precisa provar um pouquinho de mel. Provar o mel é dar uma pausa na batalha. Nossa vida não é só luta, não é só guerra. Mel fala de doçura, de renovação de força, de refrigério. Deus quer, no meio da luta que você está passando, Deus vai providenciar para você um campo de mel, para você dar uma descansada. Eu vim aqui liberar uma palavra profética aqui, tá? Eu vim liberar uma palavra profética aqui.
tem um campo de mel reservado para você, para sua casa, para sua família. Ou alguém pode fazer um barulho de glória a Deus aí, querido? Se você puder, aliás, o pessoal da mídia, me ajuda, João, por favor, que eu vou picar aqui uns textos aqui que está dentro do capítulo 14 de 1 Samuel. Deixa eu dar alguns detalhes sobre quem era Jonatas, o rapaz que é filho de Saul e que experimentou o mel. Jonatas me ensina algumas lições. A primeira delas, que Jonatas, ele era um camarada proativo. Proativo. Se você ler o verso 1 e o verso 2, se puder colocar aqui na tela, do capítulo 14, diz que o Jonatas sucedeu, pois que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, o pajem de armas dele: vem, passemos à guarnição dos filisteus que está daquela banda. Porém não fez saber ao seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira, que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. Olha aqui, preste atenção, por favor. Eles estavam para entrar numa batalha. O Saul estava debaixo de uma romeira com 600 homens. O Jonatas só estava com o seu pajem de armas, o moço que levava as armas. Só 2 pessoas. O Jonatas falou assim: meu pai está esperando o quê? Vamos a gente entrar nesse negócio aí. Vamos entrar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Então aprenda, querido, ser proativo é fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando você pensa que você tem pouca força, que você não tem condição, é você partir para cima. Qual área da sua vida, e isso vale para mim também, qual área da minha vida, eu preciso ser mais proativo. Tem gente esperando quando Deus já falou para ir. Tem gente que precisa tomar decisão. O que está faltando na vida de muita gente é decisão. Já está respondido, Deus já falou, Deus já mostrou, você já orou. Agora é hora de ser proativo. Porque não adianta Saul ter 600 homens e não fazer nada. É por isso que tem gente que faz muito com pouco. Alô? É por isso que tem gente que você olha e fala assim: eu tenho mais capacidade que essa pessoa, mas aquela pessoa vai lá e vence. Deus te deu, você tem a mente de Cristo. Coloca a mão assim, ó. Você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu quero declarar que nessa noite, em nome de Jesus, seja proativo, tem vitória de Deus para a sua vida. Outra coisa interessante que eu aprendo sobre Jonatas está no versículo de número 6. Jonatas falava o que cria e cria no que falava. Disse, pois, Jonatas, verso 6, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição desses incircuncisos. Verso seguinte, coloca o próximo também. Passemos à guarnição dos incircuncisos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo que está no teu coração, volta e eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O que é que o Jonas estava falando? Verso de número 6. Bota o texto completo para mim, vê se você consegue colocar ele todinho 6 para mim, João. Disse, pois, Jonas ao moço que lhe levava as armas: passemos à guarnição dos incircuncisos. Porventura o Senhor operará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha a palavra do Jonas. Vamos entrar. Sabe por quê? Se Deus operar em nosso favor, para Deus não tem diferença nenhuma em operar com muita gente ou com pouca. Se Ele quiser nos dar a vitória, não é a quantidade que vai fazer a diferença, é Deus estar do nosso lado. Ah, meu irmão, o Saul com 600 não teve coragem, mas Jonatas falava o que cria e cria no que falava. Eu quero dizer para você que você não precisa de muita gente, não. Você precisa é do Deus dessa palavra aqui, ó. Oh, alguém precisa glorificar esse Deus aqui, querido. Não saia para as suas guerras se você não acredita que Deus pode fazer. Saia se você acredita que Deus pode fazer por você. Jonatas não se diminuiu. Nós somos só nós dois contra um exército. Mas se Deus for com a gente, não interessa se nós estamos em 1000 ou se nós estamos em 2. Para Deus operar, Ele faz o que Ele quer. Para de ficar falando, meu irmão. Olha só, libera palavras de fé. Olha a palavra de Jonas:
Se Deus quiser operar aqui, Ele vai operar. Interessa, não interessa para Deus, com pouco ou com muito, Deus sai sempre vitorioso. Eu quero dizer para você que você e Deus é a maioria, querido. Começa a liberar palavras. Para de ficar falando que você não pode. Para de ficar falando que você não vai aprender inglês, irmão. Começa a profetizar para você. Eu vou aprender a falar essa língua. Vai chegar a hora que eu vou conversar com o americano vai pensar que eu nasci aqui. Nem sotaque vai ter. Vai entrar um sotaque de mineiro, uns uai. Uai, você já saiu na frente, já sabe, você já fala uai já. Entendeu? Para de ficar falando que você não vai prosperar aqui nessa terra. Para de ficar concordando com o que estão te mandando. Os vídeos que estão te mandando no grupo de WhatsApp. Ah, pastor, mas está acontecendo tanta coisa. Mas você, meu irmão, é diferente. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem um Deus sobre a sua vida. Libera a palavra da vitória. Tem alguém comigo aqui hoje? Terceiro que eu aprendo com o Jonatas, está no verso 7. Jonatas tinha uma fé contagiante. Porque no verso 7, o pajem de armas, ou seja, o rapaz que levava as armas dele, falou com ele: faz o que está no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O Jonatas contagiou o rapaz que estava com ele. Nós vamos entrar. E para Deus não tem esse negócio de pouco ou muito, porque para Deus Ele dá a vitória de qualquer forma. Aí o rapaz que caminhava com ele falou assim: faz o que está no teu coração que eu estou contigo. O que você fala está contagiando as pessoas que estão à sua volta. E o que você está falando? Quantas pessoas você está contagiando? Quantas pessoas nós estamos contagiando com fé? É por isso que nós não podemos entrar no discurso da derrota, meu amado. É por isso que nós não podemos entrar no discurso da incredulidade. É por isso que nós não podemos entrar no discurso do medo. Nós somos o povo da fé. E nós precisamos contagiar as pessoas com fé. As pessoas, depois que conversam com você, ou que gastam 5 minutos perto de você, como é que elas saem depois desses 5 minutos, desses 10 minutos? Elas saem melhores do que quando elas chegaram. Elas saem mais animadas. O coração delas se enche de fé. Nós estamos aqui para contagiar. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus não te trouxe para essa terra só para ganhar dinheiro, que se Deus quisesse te dar dinheiro, você podia estar na África, no Japão, na China, em qualquer lugar. Deus não tem problema. Deus não precisa da economia de um país para te prosperar. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano para a sua vida. E tem pessoas que só você pode alcançar. Deus vai trazer para perto de você pessoas, e a sua palavra, a sua atitude é o que vai contagiar essas pessoas. Os seus funcionários, as pessoas que estão à sua volta, contagia todo mundo. Vamos para a igreja, tem palavra de fé. Eu estou com medo, mas na igreja é o lugar da fé, querido, é o lugar da ousadia. Nós vamos orar, o medo vai embora, a glória de Deus vai descer, as promessas vão se cumprir, meu irmão. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Diga para quem está perto de você: se você continuar perto de mim, diga aí para alguém: se você continuar perto de mim, eu vou te contagiar. Só que a gente contagia dos dois jeitos, sim ou não? Ou com fé, ou com medo. Rapaz, a coisa está difícil, tá mesmo? Você ficou sabendo da última? Nem te falo. Que é isso, meu irmão? Eu vou te contar a última. Deus é poderoso. Eu li o final da história, eu sei como é que vai terminar. Eu li o final da história e vai ser vitória. Contagia, meu irmão. Outra coisa que eu aprendo com o Jonatas interessante aqui, antes de eu falar sobre o campo de mel: Jonatas fez o que podia, Deus fez o que Jonatas não podia. Capítulo 14, verso de número 14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Verso 15, João. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo.
também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. O Jonatas está ele e o pajem de armas dele. Vamos entrar para passar no meio de uma guarnição. Deus, para operar, ele não precisa de muito. Ele opera com muito, opera com pouco. Vamos partir para cima. O pajem falou, é nós, Queiroz. Vamos. Saíram os dois. A Bíblia diz que eles derrotaram 20 homens. Quantos homens? 20 homens. Quantos homens? 20 homens. Era o que dava para os dois. Só que a guarnição não tinha só 20 homens. Era uma fatia do exército. A Bíblia diz que ele derrotou 20. Aí quando derrotou os 20, Deus deve ter olhado e falou, é até aqui que você pode, você não vai aguentar. Faça o que você pode, e Deus vai fazer o que você não pode. Diga para alguém que está do seu lado, 20 é com você, fala aí. Esses primeiros 20 aí se vira para vencer. A Bíblia diz, venceram 20. Eu imagino Jonatas e o seu pajem de armas cansados. Aí a Bíblia diz assim, Deus falou, o restante agora é comigo. Deus mandou um tremor na terra. E a Bíblia diz, porquanto era tremor de Deus. E acabou com aquele exército. Eles começaram a se matar, um contra o outro, atingido com espada. Sabe o que eu aprendo, querido? Tem coisa que é da minha e é da sua competência. Nós é que temos que fazer, nós é que temos que correr atrás, nós é que temos que nos mover. Esse primeiro embate somos nós. Deus está querendo ver até onde a gente está querendo ir. Você vai lutar, você vai persistir, você vai buscar, e deixe que aquilo que você não puder fazer, tem um tremor vindo aí. Tem um tremor vindo aí sobre a terra, querido. E o que você não pode fazer, o teu Deus vai fazer por você. Ele vai entrar onde você não pode entrar. Ele vai tocar o coração que você não conseguir tocar. Ele vai trabalhar onde você não tem poder para trabalhar. Ele vai agir onde você não pode agir. Ele vai fazer alguém perder o sono por tua causa. Ele vai mover o céu e a terra. Mas aquilo que cabe a nós, nós é que vamos fazer. Você que vai ter que correr atrás. Você que vai ter que acordar cedo. Você que vai ter que buscar. A nossa parte é essa, é orar, acordar cedo, correr atrás, luta, investe, entra com os documentos, acredita, mas não tem lei, não sei o que, entra com os documentos, deixa que o tremor está chegando aí, meu irmão. Vamos fazer a nossa parte, faz a consulta que tem que fazer, ouve os especialistas, vai até o fim, mas quem vai mandar o tremor vai ser o Senhor. Levanta a tua mão aí que eu quero liberar uma palavra profética nessa noite aí. Tem um tremor de Deus preparado para te ajudar. Tem alguém? Eu vou te dar 10 segundos, pelo amor de Deus. Levanta essas mãos abençoadas, abre essa boca, faz um barulho de vitória aqui dentro. Verso de número 20. Verso de número 20. Jonatas foi um instrumento usado pelo Senhor. Verso 20, então Saul e todo o povo que havia com ele, se ajuntaram e vieram à batalha. Agora que Deus mandou o tremor, Deus mandou o tremor por causa da proatividade, da atitude de Jonatas. Enquanto isso, Saul estava com 600 homens debaixo da romeira. Quando veio o tremor, só você ler o texto. Quando veio o tremor, Saul sentiu e falou, Deus está operando, vamos lá para a guerra. Sabe, querido, tem gente que vai ter que ver o tremor para poder acreditar. Tem gente que vai na frente e vai correr o risco, e Deus vai mandar o tremor. Mas tem gente que vai só, sabe, eu só creio se eu ver. E tem gente que crê sem estar vendo nada. Tem alguém comigo aqui nessa quarta-feira à noite? Você vai ser um instrumento de Deus, até para levantar a gente que está com medo, para ser bem. Vai ter gente, meu irmão, que vai passar a acreditar por sua causa. Tem gente que só vai acordar quando Deus mandar um tremor.
E o tremor vai ser por sua causa. Saul acordou, os homens que estavam com ele acordaram também. Você sabia que tinha hebreus, filhos de Israel, que estavam com tanto medo que se uniram ao exército inimigo? Está lá no texto. Havia hebreus no meio dos filisteus. Só que quando eles viram que Deus estava operando, falou: nós estamos do lado errado, vamos voltar. Tem gente que vai se arrepender de posições, de atitudes, por sua causa. Fica firme, meu irmão. Fica firme, porque Deus tem preparado um campo de mel. Eu encerro dizendo 4 coisas para você. Por que Deus nos prepara um campo de mel? Primeiro, porque ninguém aguenta só lutar a vida toda. E crente tem um vocabulário extenso para a luta, sim ou não? Crente tem. Você pergunta para o crente que está passando luta: e aí, irmão, como é que está, irmão? Estou na luta. Aí você encontra com ele no domingo: e aí, meu irmão, como é que está? Na prova. Aí na quarta-feira que vem: e aí, meu irmão, como é que está? Está passando um vento. Aí você encontra no outro domingo e pergunta: e aí, meu irmão, como é que está? Na moinha. Vocabulário do crente para a prova. Um que nós amamos. E aí, meu irmão, como é que está? Estou no deserto. Outra que nós amamos. Estou no vale. Não acaba. Só que, meu irmão, a vida não é só luta, não. Tem campo de mel. Abençoa a vida de alguém que está do seu lado. Fala: acorda aí, vizinho. Fala: acorda. Deus tem um campo de mel para você. Vai chegar o dia em que alguém vai perguntar para você: e aí, meu irmão, como é que está? Estou na bênção. Estou comendo mel. Estou comendo mel. Porque Deus, meu irmão, entre as nossas lutas, Ele sempre coloca campos de mel. Ou seja, Ele nos dá refrigério. Até Jesus, que padeceu tanto aqui nessa terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo número 11, que Ele terminou 40 dias de jejum. A Bíblia diz: e então vieram os anjos e o serviram. Vieram trazer conforto, vieram trazer consolo para o nosso Jesus. E eu quero dizer para você, e eu quero liberar isso como uma palavra profética, tá? Dentro desse ano de 2025, Deus vai preparar tempos de refrigério e de renovo para a tua vida. Vai ter um momento que você vai entrar num campo de mel e você vai respirar e vai dizer: Deus está renovando as minhas forças. Deus está renovando. Tem alguém aqui que está precisando encontrar um campo de mel aí? Me ajuda, por favor, se eu estou pregando para alguém. Eu quero dizer para você que não vai ser só luta na tua vida, não vai ser só prova, e ataques na família, ataques no trabalho, e ataques com questões de imigração, e ataques com questões financeiras, e ataques com questões emocionais. Eu quero dizer para você que os ataques vieram, mas o campo de mel está logo ali na frente. Você vai entrar e os seus olhos vão voltar a brilhar. Fala a verdade. Tem coisa melhor do que quando você está com muita fome, cansado, exausto. Você comer uma comida deliciosa, renova a força. Fala a verdade, irmão. Só de eu falar isso aqui, já tem gente pensando que sobrou do almoço, para ver o que vai comer em casa. Porque quando você está cansado, você está exausto, coloca uma boa comida na sua frente, isso te renova. A pressão chega a cair. Porque Deus nos prepara um campo com mel? Primeiro, porque a nossa vida não são só batalhas. Segundo, porque Deus nos prepara um campo com mel? Porque essa sua luta não é a sua última luta. Ninguém queria ouvir isso. Eu queria dizer para você que depois desse episódio teve outra guerra. Só que Deus é maravilhoso. Eles haviam vencido a sua última batalha. Deus promoveu um momento de renovação de forças com aquele campo de mel, para que eles logo em seguida enfrentassem outra batalha. O texto que nós começamos a ler hoje diz: Deus deu grande livramento e passaram a Bet-Aven. Ou seja, tinha uma outra batalha em Bet-Aven esperando. Só que entre uma batalha e outra, Deus preparou um campo de mel. Eu quero dizer isso para você. Essa luta que você está enfrentando não vai ser a última. Mas depois que você vencer, que Deus te der vitória, que Deus te dê um grande livramento, se prepara. Vem um campo com mel. Vai vir um tempo de refrigério.
Deus vai te preparar para a sua próxima batalha. Essa renovação que nós estamos recebendo aqui hoje é para vencermos as nossas próximas lutas. Paulo disse em Atos 21, 23, eu estou preparado para prisões e tribulações. Os espias disseram em Números 13, nós vamos entrar e vamos tomar posse dessa terra. Deus disse para Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. O salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Batalha, mas você não será atingido. Isaías 54, 17, toda arma preparada, ou seja, as armas serão preparadas contra nós. Ou seja, vai ter batalha, vai ter guerra. Toda arma preparada contra vós não prosperará, porque Deus vai dar vitória. Eu vim liberar uma palavra aqui hoje de vitória. Eu vim liberar uma palavra de vitória aqui nessa noite em nome de Jesus. Terceiro, porque Deus nos prepara um campo com mel, para que outros vejam que você é humano. Ei, todo mundo aqui é humano. Às vezes Deus prepara um campo com mel para as pessoas verem que nós também precisamos ser renovados. Ninguém aqui precisa sofrer da síndrome do super-homem ou a síndrome da Mulher Maravilha. As pessoas vão, eventualmente elas vão perceber que nós também ficamos cansados, que a gente também se entristece com notícias, que nós também temos sentimentos, que nós também choramos. No final de semana tivemos uma experiência, a queda aqui desse telão, não foi culpa de ninguém aqui da igreja, da mídia, de ninguém. Tivemos um problema com o provedor do acesso às coisas do telão em plena conferência. Meu irmão, eu fiquei. Quem estava por aqui me viu, e alguns tiveram até coragem de me falar, pastor, você está tenso. E estava mesmo. Batalha, meu irmão. É para você saber que aqui dentro, aqui nessas veias aqui, não corre nem gelo não. É sangue. E eu vou dizer para você, é quente. Entendeu? Pior é se eu visse tudo acontecendo de errado. Tá bom, ruim desse jeito tá bom. Não, as pessoas, elas percebem. E às vezes Deus nos permite que as pessoas percebam em nós que nós também temos sentimento, que nós somos humanos. Tem uma palavra de Paulo muito linda, depois você guarda esse texto você lê em casa. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17 e verso 18. O apóstolo Paulo, em momento de grande batalha, alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Olha as irmãs que estão grávidas, nomes. Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Tem uma outra versão que diz assim, e eles me trouxeram recreação. Foram para tirar o peso, foram visitar Paulo para tirar o peso da perseguição. Pessoas, relacionamentos que nos trazem alívio. Você tem pessoas que te trazem alívio ou não? Ou você é uma pessoa isolada? Você é uma cidade fechada com muros altos, ninguém tem acesso à sua vida, você não tem ninguém para você compartilhar a sua dor, você não tem ninguém para te ajudar nos seus momentos de tristeza. Relacionamentos, querido, relacionamentos, pessoas que estão do seu lado para te aliviar, não para jogar mais peso, porque gente para jogar peso tem muito, alô? Gente para jogar peso tem muito. Nós queremos pessoas que Deus vai colocar. Tem alguém pegando o que eu estou falando aqui ou não? Minha oração é que no ano de 2025, nesse ano ainda, Deus coloque bons relacionamentos na sua vida. Abre essa guarda do seu coração, abre a sua guarda para você se relacionar com pessoas que vão trazer alívio para você. Quem são as pessoas com quem você conversa, que depois da conversa você fica melhor? Nós somos humanos, nós precisamos disso, queridos. Porque Deus nos prepara um campo com mel. E eu encerro aqui, para valorizar onde você já chegou. Verso 23 diz que Deus tinha dado livramento a Israel. Depois passaram a Bet-Ave. Se você ler o contexto,
Saul não participou da batalha anterior. Mas Jonatas, quando ele chegou no campo de Mel, e o povo estava cansado, a Bíblia diz que o povo estava exausto, porque vinham de uma batalha, e Saul fez esse voto impensado de não deixar o povo comer, seus soldados comerem. Jonatas, ele não sabia que o pai dele tinha feito esse voto. Exausto, cansado, pegou aquele mel e colocou na boca. Jonatas estava querendo dizer o que com isso? Eu preciso valorizar as batalhas que eu já venci, eu preciso me fortalecer agora, eu preciso renovar as minhas forças. Jonatas deve ter olhado para trás e falou: Deus foi conosco até agora, tem outra batalha ali na frente, vamos renovar as nossas forças agora, para a gente viver aquilo que Deus tem lá na frente. Sabe, amados, valorize o lugar que você já chegou. Eu quero dizer para você que a maioria das pessoas que estão aqui, sua vida agora está melhor do que era no passado. É tudo que você queria? Não, mas que já melhorou já. E eu queria que você celebrasse o fato de você ter chegado a algum lugar. Eu não sei se tem alguém comigo aqui nessa noite. Tem gente que saiu, que Deus te livrou da depressão, Deus te livrou das drogas, Deus te livrou da morte. Tem gente aqui que Deus livrou da morte, e você está olhando para a sua vida agora, está dizendo: está difícil. Ei, eu queria que você olhasse para trás e percebesse o lugar que você estava quando Deus te tirou de lá. Lugar da tristeza, lugar da angústia, lugar do vício, lugar da impossibilidade, o lugar da enfermidade, o lugar do diagnóstico horrível. Deus nos tirou de lá. Não alcançamos tudo, mas nós já alcançamos grandes vitórias até aqui. Oh, eu queria que Deus me desse pelo menos 20 irmãos aqui na igreja para celebrar o fato de ter chegado onde chegou. Oh, eu quero glorificar esse Deus maravilhoso, eu quero glorificar esse Deus grandioso, porque eu estava lá no leito da enfermidade, deitado numa cama, não conseguia nem me mexer. Eu me sentia tanta dor, mas tanta dor nessa região aqui, irmãos, que para eu me levantar da cama eu tinha que ir arrastando na cama. E eu me lembro: Senhor, me tira daqui. E hoje eu não estou mais lá naquela cama, eu estou pregando aqui. Eu não preciso me arrastar da cama, eu posso dar um salto da cama, ou eu consigo andar com as minhas pernas. Aquilo que o diabo intentou para a minha morte, Deus transformou em vitória. Sim, tem luta hoje, sim, tem batalha hoje, sim, tem problema hoje, mas já melhorou bastante. Ou tem alguém aqui comigo nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite para glorificar esse Deus maravilhoso? Fica de pé no teu lugar, que eu sinto a presença de Deus aqui. Levante as suas mãos aos céus onde você está. Oh, celebre aí. Fala: obrigado, Deus, porque eu já cheguei até aqui. Oh, eu queria que tivesse alguém aqui para celebrar. Eu não queria ouvir você reclamando, eu não queria ouvir você murmurando, eu não queria ver você, contagiando de forma negativa pessoas. Eu quero que você agradeça: minha vida já melhorou, porque Deus já fez muito por mim. Posso falar uma coisa para vocês? Vou falar um negócio para vocês. Se Deus não fizesse mais nada por mim, se Ele não fizesse mais nada, eu sei que Ele vai fazer muita coisa, mas se Ele não fizesse mais nada, o que Ele já fez, eu não tenho tempo de vida o suficiente para ficar agradecendo Ele por tudo que Ele já fez por mim. Eu quero trazer essa percepção aqui, querido, para o seu coração. Eu quero trazer essa percepção para o seu coração, que o que Ele já fez, nós já temos motivos. Nós temos motivos de sobra. Sua família era para estar destruída, seu casamento já era para ter acabado,
plano do diabo para os nossos filhos é que eles estivessem nas drogas agora, perdidos. Deus foi lá, colocou a mão na frente e falou para o diabo: aqui não. Deus se moveu em seu favor. Deus se moveu em favor da tua família.